esses últimos anos me transformaram tanto quanto os últimos 20 anos profissionais anteriores. De 2013 para 2014 que eu fui aí do céu ao inferno. Do ápice a 50% de queda de faturamento de 2014 a 2017. Eu não soube lidar com a frustração pelo que acontecia. Chega um momento que você perde a fé até em você mesmo. Mas dessa fase, desse episódio, eu tirei uma lição importante. A gente pode até se abater com uma situação negativa, não tem nada de errado com isso, isso é natural. Uma situação drasticamente negativa como essa tende a te levar para baixo. O que a gente não pode, isso em hipótese nenhuma, é ficar no chão. Eu resolvi abraçar um dos maiores problemas do empreendedorismo no Brasil, que é a alta taxa de mortalidade das empresas. 20% das empresas morrem antes do primeiro ano de vida. Você pegar 5 anos aí, 60% morre nesse período. 75% não chega nos 10 anos de vida. 90% das empresas fecha antes dos 20 anos, de completar 20 anos de vida. E só 3% chegam nos 30 anos de vida, que é a fase que a gente está quase lá. Então, a minha missão é contribuir para que empreendedores e candidatos a empreendedores, aquele pessoal que quer abrir uma loja, que quer ter o teu negócio, mesmo que seja na garagem de casa, é que tenha uma sobrevida maior e uma chance maior que a imensa maioria dos empreendedores teve até hoje. A partir de agora, eu vou me dedicar, se possível, diariamente, a proporcionar uma vida empresarial e profissional longa e próspera ao maior número de pessoas que eu conseguir. Fala galera, aqui é o Alexandre do projeto Vida Profissional Empresarial Longa e Próspera e esse é meio que o vídeo inaugural desse canal, onde eu vou falar como esse projeto surgiu para mim, tá? Para mim ele é muito mais que um projeto, tá? Ele é meio que um propósito de vida, meu ikigai, como dizem os japoneses em Okinawa. E para que você entenda o nascimento disso, eu preciso explicar o quanto ele é o resultado da saga que foi a minha vida empresarial e profissional até aqui, tá? Eu podia começar lá do princípio, mas meu princípio foi em 1993 e são 28 anos de carreira profissional desde lá. Então, ao invés de um vídeo inaugural, ia virar uma novela. Então eu decidi inicialmente focar na fase mais braba e transformadora de todos, tá? De todas. É a fase que compreende os últimos 8 anos de trabalho até aqui, tá? Então a gente está em 2021, eu vou voltar lá para 2013, que foi a pré-fase braba. De 2013 para 2014 que eu fui aí do céu ao inferno, tá? Apesar de altos e baixos no decorrer de toda a minha carreira profissional, que começou lá em 93, em 2013 eu experimentei um ápice, tá? Para mim era o início da melhor fase de resultado de todo o trabalho que eu realizei aí por 20 anos. A loja estava experimentando um faturamento excelente. A gente estava deslanchando em vendas. Sabe aquela sensação de que finalmente você encontrou o caminho? Isso para mim aconteceu ali em 2013, tá? Nosso faturamento que vinha crescendo assim ano a ano, constantemente, regularmente desde 2008, quando a gente trouxe nossa loja para Sorocaba, ele bateu um incremento de 50% em 2013 com relação ao ano anterior, ou seja, ele já vinha crescendo ano a ano. De 2012 para 2013, ele deu um salto aí de 50%, tá?
Eu já planejava até a aposentadoria, já estava investindo no meu patrimônio pessoal, era só alegria. Quem me conhece sabe o quanto... Quem me conhece sabe o quanto eu sempre fui analítico, eu sempre fui de estudar a perspectiva do negócio e do mercado com o passar do tempo pro futuro, tá? Sempre analisando anos à frente. Mas parece que eu dei uma cegada em 2013 por conta de todo esse crescimento, de toda a euforia causada por ele, e eu acabei meio que cegando pro que estava por vir, tá? O que estava para acontecer em 2014. E 2014 foi o prefácio dos anos que se seguiram, tá? Política econômica extremamente equivocada e sérios problemas políticos aí proporcionaram para a gente uma queda pela qual eu não esperava. E pelo que eu assuntei na época e anos depois, a maior parte dos negócios passou pela mesma situação, tá? E eu não esperava no grau que aconteceu. Quando eu percebi, a queda já era iminente. A gente já estava derrubado, entendeu? A primeira ideia que eu tive foi vender tudo e ir embora do Brasil. Eu até tentei, tá? Mas encontrei muita resistência na família. Em 2014 a gente experimentou queda de faturamento em 10 dos 12 meses do ano, com relação aos períodos anteriores. E isso daí no final do ano me gerou uma queda de receita, um recuo geral de faturamento de 20%. Isso num ano é muita coisa. Fechando aí essa fase de 2013 e 2014 que me levou aí do céu ao inferno em apenas um ano, tá? Mas dessa fase, desse episódio, eu tirei uma lição importante. A gente pode até se abater com uma situação negativa, não tem nada de errado com isso, isso é natural. Uma situação drasticamente negativa como essa tende a te levar para baixo. O que a gente não pode, isso em hipótese nenhuma, é ficar no chão, é se entregar e não se levantar, e foi o que aconteceu comigo, tá? Naquela fase, naquela época, né? Teria que ser bem o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, tá? O problema é que demorou para acontecer isso comigo. Demorei um pouco para me recuperar dessa fase. De 2015 a 2017, para mim foi a fase do GPS quebrado, cara, totalmente perdido, tá? Eu não soube lidar com a frustração pelo que acontecia e por não ter conseguido aplicar a solução que eu tinha em mente, que era vender tudo e ir embora do Brasil. E isso amplificou ainda mais os reflexos negativos no meu negócio, os reflexos da economia, dos problemas em meu negócio. A gente caiu mais 10% em 2015, depois caiu mais 30% em 2016 e em 2017 a queda foi menor, foi 1,5%. 2015 e 2016 foi uma amargura só. E a gente acabou terceirizando a culpa de tudo que acontecia com o negócio. Era governo, eram impostos, era concorrência desleal. Desanimei total. Chega um momento que você perde a fé até em você mesmo. E nesse ponto eu até tentei vender a loja, o que é complicado a partir do momento que você desanima e o seu negócio dá uma desandada, é complicado até você conseguir vender. Só em meados de 2017 eu comecei a reagir, tá? Eu voltei a buscar o Alexandre que resolve problemas. E foi até difícil eu me encontrar de novo. Quem me conhece sabe que eu sou até meio obstinado para a resolução de problemas, de situações complexas. Eu gosto, eu abraço, eu curto mesmo, tá? E eu abandonei isso nessa fase. Dessa fase, desse episódio aí de 2015 a 2017, que
foi a continuação da nossa queda, eu tirei outra lição importante, cara. A gente só busca solução e alternativa para os nossos problemas empresariais, profissionais, às vezes até pessoais, quando a gente assume a responsabilidade por eles, tá? Nesse ponto a gente tem que diferenciar a culpa de responsabilidade. Os problemas não foram culpa minha, o que rolou não foi culpa minha, tá? E muitas vezes a culpa é de ambientes externos, de interferências externas. Eu não sou o culpado pelo que aconteceu, mas eu sou o responsável por resolver as consequências do que aconteceu. É isso que a gente tem que buscar no momento desse, é buscar o protagonismo, é trazer pra gente, é matar no peito e falar, não, cara, eu preciso resolver, tá? E foi isso que essa fase mais desastrosa me ensinou na marra aí. Pra ver que de tudo a gente tira uma lição. 2018 a 2021, cara. Essa pra mim é a fase do Alex Pod contra-ataca. Tá? Alex Pod é como muita gente me conhece pelas iniciais do meu nome, tá? Alexandre Podadeiro. E às vezes acaba virando até um apelido, um nickname aí. É por isso que eu até apelidei a minha página profissional e até o canal como o Projeto Empresarial Vida e Próspera, abrindo um parênteses aí, o Projeto Empresarial Vida e Próspera é um projeto, o canal ele leva meu nome, para não ficar Alexandre Podadeiro, um nome grande e complexo, eu simplifiquei aí para Alex Pod, para as iniciais, tá? Só para entender, fechando parênteses, porque do Alex Pod contra-ataca aí nessa fase. Mas voltando à fase 2018 a 2021, já em 2017, no final de meados do meio para o final de 2017, eu comecei a tentar me reencontrar, tá? Tentei buscar aquela essência que eu tinha perdido com toda essa crise, mas foi em 2018 que eu realmente consegui, tá? Que eu apertei, com perdão da palavra, que eu apertei aquele botãozinho do foda-se para todos os terceirizadores de culpa aí, aqueles a quem eu dedicava minha energia e meu ódio, tá? Culpando por todos os problemas, pela situação em que a minha empresa foi colocada, levando do ápice a 50% de queda de faturamento de 2014 a 2017. Em 2018 eu passei a estudar alternativas para reverter essa situação, tá? Várias delas. Eu intensifiquei algumas mudanças que eu já vinha experimentando, mudei o foco do meu negócio, mudei o nicho de atuação da loja, investi em especialização, tá? Especialização da nossa atuação, investi em cursos para ampliar meus conhecimentos específicos, conhecimentos em marketing principalmente. Criei uma linha de atuação que até agora eu não vi igual, tá? E o resultado disso veio, tá? O resultado inicial, já em 2018, foi um incremento de faturamento de 21%. Em 2019 eu segui a mesma toada, com as mesmas aplicações, de intensificar aquilo que eu já vinha fazendo, de buscar alternativas, de aplicar alternativas, e 27% de aumento de faturamento. Em 2020 veio a pandemia, cara. Era para ser um caos de novo, era para ser um baque maior, na minha visão inicial, um baque maior do que o que eu passei em 2014, aquela fase do céu ao inferno. Mas a gente aprende, cara, e após o susto inicial, assim, eu busquei rapidamente a responsabilidade. Eu trouxe para mim a responsabilidade pela solução dos efeitos colaterais da pandemia. Aquele protagonismo eu trouxe para mim, é meu, sou eu que resolvo, cara. Não interessa as influências externas, governo, internet, dane-se, tá? Então eu segui a mesma linha de ação que eu vim intensificando desde 2018. Então o resultado foi que na pandemia a gente conseguiu ainda, apesar de tudo, crescer 8%, tá?
O nosso faturamento aumentou 8% em pleno caos que foi 2020. Tá? E aí, abrindo um parênteses, todo esse crescimento de faturamento que eu falo é um crescimento de faturamento real, sustentável. Porque não adianta nada eu reduzir minha rentabilidade em 50% e aumentar meu faturamento em 100%. Então, aumentei meu faturamento, eu vendi o dobro, mas eu ganhei menos. E com a gente, meu foco, eu falo em faturamento, porque em porcentagem de incremento de faturamento, porque é uma métrica que a maior parte das pessoas gosta de se pegar, tá? Porra, cara, e aí, como que tá teu faturamento? Quanto aumentou? Quanto cresceu? Quanto caiu? Como a crise te afetou? A gente sempre fala em faturamento, mas o meu foco não é faturamento. Faturamento para mim é uma métrica, é uma referência, tá? Mas o que eu considero, o que eu mais considero é rentabilidade, sempre. Por isso que eu sou muito pé atrás com muito guru de internet hoje, que vende incrementos absurdos de faturamento. Eu vou te ensinar como triplicar seu faturamento, como duplicar seu faturamento. E muitas vezes isso não é tão difícil, entendeu? Hoje eu posso chegar na minha loja e duplicar meu faturamento. Eu posso não ganhar nada com isso, entendeu? Então eu sempre foquei muito mais na rentabilidade do meu negócio. Muitas vezes, inclusive, eu alcancei isso diminuindo a quantidade de serviço. É possível você trabalhar com uma loja mais enxuta, menos serviço e ganhando mais, tá? Mas isso daí é para outro episódio. Eu só abri esse parênteses porque eu tô falando muito em faturamento aqui, e de repente pode até pintar isso que eu acabei de falar na cabeça de alguém. Falar, porra, o cara tá falando que aumentou, que o faturamento dele cresceu, mas ele pode ter perdido com isso. E realmente pode, tá? Não é meu caso, mas é possível um aumento de faturamento não gerar aumento de ganho. Pelo contrário, o aumento de faturamento pode sim te gerar prejuízo, tá? Eu estou fechando parênteses e seguindo o barco aí, tá? Então, depois do que aconteceu comigo em 2013, 14, 2020 é para tirar de letra. 2021, então, nem se fala. A gente está fechando o primeiro semestre desse ano amanhã, provavelmente. Hoje é dia 29 de junho de 2021, meu aniversário, inclusive, tá? Valeu. A gente está fechando hoje fechando amanhã, provavelmente perto, tudo vai depender das vendas de hoje e amanhã, mas a gente está fechando o primeiro semestre de 2021 com 40% de incremento de faturamento, em plena pandemia, e com todos aqueles problemas que o nosso setor enfrenta, tá? Quebra de cadeia de distribuição, internet lenhando a nossa política comercial, mas é isso aí. A gente encontrou um caminho, tá? E isso nesse ano que é o 28º de vida da Santa Fe Acessórios, tá? O ano, segundo as minhas previsões, a gente deve fechar com 30% de incremento de faturamento, tá? Então, depois daqueles 21 de 2018, 27 de 2019, 8% de 2020, fechar 30% com esse ano, de 2017 a 2021, nesses últimos 4 anos, a gente vai recuperar e ter até um incremento com relação àqueles 4 anos desgranhentos para mim, que foram de 2013 a 2017, tá? Que me gerou uma queda de faturamento de 50%. Por isso que eu falo que esses 8 anos são extremamente importantes para a nossa história de vida aqui. Nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu reverter a fase mais braba da nossa vida empresarial. Ou seja, 2017, 18, 19, 21 coroaram assim uma recuperação impressionante, constante e sustentável, tá? Com isso hoje eu me sinto digno de estar entre os 3% que consegue levar a sua empresa aos 30 anos de vida. Tá? Nossa empresa tem 28 anos, em 2 anos a gente chega aos 30 anos e estatisticamente
falando, são 3% das empresas que abriram com a gente há 30 anos atrás estão aqui na ativa hoje e rentáveis, tá? O resto ficou pelo caminho. Tá? Você imagina que 97% das empresas que abriram há quase 30 anos atrás hoje estão fechadas. Essa é uma realidade aqui no Brasil, tá? Esses últimos anos me transformaram tanto quanto os últimos 20 anos profissionais anteriores, tá? Eu tenho 28 anos de carreira, 22 anos na Santa Fé, com essa empresa, e a empresa também tem 28 anos. Então, nesses últimos 8 anos eu consegui reunir os ingredientes que eu consegui adquirir aí nessa experiência profissional de 93 a 2013, tá? Eu temperei tudo muito bem e criei esse método de gestão, de análise e de trabalho que hoje vem coroar minha vida empresarial e profissional longa e próspera. E dessa fase, desse período, eu tirei muito mais que uma lição, que algumas lições que eu até comentei aqui, tá? Eu tirei meu Ikigai, eu até comentei sobre Ikigai lá no comecinho do vídeo. E agora eu vou ter que dar outro corte aqui para explicar melhor do que se trata o Ikigai, né? A maioria tá falando, porra, é essa de Ikigai? Lógico que quem jogar no Google aí vai descobrir fácil. Mas foi em 2020 que eu descobri tanto essa palavra quanto o significado dela, tá? A tradução de Ikigai aí do termo japonês de Okinawa, ela tem um significado, na minha opinião, muito legal, muito bonito. É a razão pela qual eu acordo todos os dias pela manhã, tá? Ou a razão para viver. Na realidade é um propósito de vida, tá? Mas não um propósito qualquer. O Ikigai ele tá no centro de uma conjuntura, ele tá centralizado ali e ele une paixão, missão, e vocação e profissão. Então, paixão, missão, vocação e profissão, tá? O Ikigai é aquilo proporcionado pela junção do que eu amo fazer, tá? Com aquilo que as pessoas precisam, que eu posso ser pago para fazer, e naquilo que eu sou bom em fazer. O Ikigai, resumidamente, é isso, tá? E eu descobri meu Ikigai nesse projeto, tá? No Vida Empresarial e Profissional Longa e Próspera. Por quê? Paixão. Eu descobri uma paixão em ensinar o que eu aprendi nesses 28 anos. Tá? Em cooperar, em colaborar com os profissionais do ramo. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quem tem um contato mais próximo comigo sabe o quanto eu já faço isso naturalmente. E com gosto e com prazer, tá? Com relação à missão, eu resolvi abraçar um dos maiores problemas do empreendedorismo no Brasil, que é a alta taxa de mortalidade das empresas, tá? Os números são impressionantes, e eu tô falando de números aí de antes da pandemia, certamente hoje tá pior, tá? 20% das empresas morrem antes do primeiro ano de vida. Então, se abrir uma empresa hoje, se a gente pegar todo mundo que abriu uma empresa hoje, 20% vai morrer antes do primeiro ano. Se você pegar 5 anos aí, 60% morre nesse período. Para 10 anos, 75% não chega nos 10 anos de vida. Então, se pegar aí um período de 10 anos, a gente está em 2021, das empresas que abrirem hoje, só 25% vão estar vivas vão estar abertas daqui a 10 anos. 25%. Se tua empresa aí tem 5 anos, tem mais 5 anos para você estar dentro dos 25% ou dentro dos 75%. Tá? 90% das empresas
fecha antes dos 20 anos, de completar 20 anos de vida. E só 3% chegam nos 30 anos de vida, que é a fase que a gente está quase, tá quase lá. Então, a missão, eu falei em paixão, agora eu estou falando em missão. A minha missão é contribuir para que empreendedores e candidatos a empreendedores, aquele pessoal que quer abrir uma loja, que quer ter o teu negócio, mesmo que seja na garagem de casa, é que tenha uma sobrevida maior e uma chance maior que a imensa maioria dos empreendedores teve até hoje. Tá? Que é chegar aos 30 anos de vida empresarial. Eu falei de paixão, falei de missão, eu vou falar de vocação agora. Eu defini um método para levar isso ao maior número de profissionais possível. Tá? E eu não defini um método acordando e falando, hoje eu vou definir um método. Não. Um método, ele é o resultado das experiências que eu passei, principalmente da experiência que eu passei nesses últimos 8 anos. Tá? É lógico que tem elementos que eu trouxe de toda a minha carreira profissional, até da minha formação. Que eu sou administrador de empresas, eu formado numa faculdade mediana, eu tenho pós em administração de instituições financeiras na Fundação Getúlio Vargas, trabalhei 5 anos no mercado financeiro como gerente de relacionamento em bancos, e tudo isso me trouxe uma bagagem que eu aproveitei imensamente nos 28 anos que eu estou nos 22 anos que eu estou no comércio e 28 anos de carreira profissional geral aí, tá? Definir um método para levar isso ao maior número de profissionais possível em larga escala, tá? A fim de cumprir aquela minha missão de colaborar para mudar o cenário da mortalidade das empresas. E profissão, tá? Eu pretendo tornar isso uma nova profissão para mim, tá? Onde eu uso todo o conhecimento, as experiências adquiridas no decorrer desse tempo para trabalhar com a minha paixão em prol da minha missão. Tá? Então, o Ikigai trata da reunião de tudo isso, da missão, da vocação, da paixão e da profissão. Tá? E toda essa história foi para resumir, é um resumo grande pra caramba, tá? Mas não passa de um resumo para o motivo pelo qual, a partir de agora, eu vou me dedicar, se possível, diariamente, a proporcionar uma vida empresarial e profissional longa e próspera ao maior número de pessoas que eu conseguir. Tá? Uma curiosidade com relação ao vida empresarial e profissional longa e próspera é essa saudação que eu uso, tá? Que eu uso para simbolizar primeiro como saudação, como cumprimento, e para simbolizar a vida longa e próspera. Tá? Ela foi eternizada pelo personagem de ficção científica, o Spock, de Jornada nas Estrelas. Principalmente os mais antigos vão saber do que eu falo, apesar que tem as versões mais modernas, mas ela tem um significado muito especial. Tá? Essa saudação eu descobri depois de eu ter definido ela, tá? Eu não defini por causa disso, foi pura sorte. Ela é baseada numa bênção sacerdotal feita pelos Kohen judeus. Eu nem sei se eu estou falando o termo Kohen corretamente, tá? Que eu não conheço. O gesto das mãos, ele se torna similar a uma letra em hebreu, a letra Shin, que eu também não sei se eu estou pronunciando corretamente, porque eu não conheço a língua hebraica aí. E nesse caso ela tem como significado a palavra El Shaddai, tá? Que é Deus Todo-Poderoso. E não foi minha intenção, mas independente da religião ou da crença de cada um, eu fiquei feliz em saber que esse gesto que eu uso, que ele simboliza a energia de um ser supremo aí, tá? Ele simboliza uma energia, a meu ver, muito, muito positiva. Acredite você no que acreditar, tá? Então, eu acho que com esse vídeo fica bem explicado o meu projeto, meu Ikigai e até minha saudação, tá? Agora eu espero que vocês curtam cada conteúdo e saibam que o objetivo de tudo que eu produzi aqui é um só, cara. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu
criar, que eu procurar passar nesse canal, ele tem um único objetivo, cara. Vida empresarial e profissional longa e próspera para todos nós, cara.